A invasão da Ucrânia pela Rússia está chegando nos seus capítulos finais. Então, se você quer saber como que foi a evolução da grande mídia em relação a esse conflito, acompanhe esse vídeo até o final. Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt. Vou fazer uma resenha aqui sobre a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, procurando mostrar para vocês como você deve desconfiar quando a grande mídia começa a colocar certos rótulos, certas narrativas, e você vai comprando aquilo no dia a dia. Vocês se lembram, por exemplo, no início de 2022, quando houve a invasão, vários canais passavam a contar os dias da invasão. 30 dias da invasão da Ucrânia, 45 dias, 60 dias, 100 dias, 180 dias, 200 dias. Hoje eles já não fazem mais isso, porque já caiu no ridículo, né? Já se passaram, vamos ter ali, mais do que praticamente 300 e tantos dias, e aí eles não têm mais essa narrativa. Então, outra coisa que vocês têm que sempre prestar atenção são as fotografias que a grande mídia utiliza. Lembre-se, a fotografia ela foi pensada, ela foi colocada. Tem aquelas pessoas que dizem, tem um local aqui que tem um bombardeio, tem uma pessoa assim. Aí tem uma pessoa assim. Então, isso tudo foi montado. A foto, desde a Guerra Civil Espanhola, quando se utilizou uma fotografia, né, mais de um plano jornalístico, isso é feito assim. Isso é montado. E aí você vai e olha aquela foto, tem um tanque russo destruído ali, aquela coisa. E aí a narrativa era sempre isso, sempre com as fotos. E aí começa a surgir sempre uma explicação por que a guerra está demorando para terminar. Não, porque o Putin ele errou. Não, porque a Rússia. Estou fazendo uma análise, se vocês olharem, das manchetes. Procurem as matérias desde fevereiro de 2022, vocês vão perceber esse tipo de narrativa. O Putin deu alguma entrevista para a CNN americana, para alguma rádio, para alguma emissora europeia? Não. Então, tudo que você ouve, você lê, é uma narrativa construída pelo Ocidente em relação à Rússia. Todos os pressupostos estão partindo do Ocidente com relação à Rússia. Não se trata de defender a Rússia. Estou fazendo uma análise sociológica com relação a essa questão. Primeira coisa que você, como cientista social, você tem que questionar e ver os outros lados, porque tem uma narrativa da pessoa, está se vitimizando, está construindo uma história, e você tem que procurar uma outra versão daquilo para realmente confrontar, porque a pessoa tem sempre uma visão, qualquer pessoa, uma visão muito indulgente com relação a ela mesma. Ela é sempre vítima, ela sempre foi uma pessoa que não teve. Então, se você vai lá falar com o empregador, mas não, é uma pessoa com baixo desempenho no trabalho, mas se você for olhar só pelo lado daquela pessoa, ela vai sempre puxar a sardinha para a brasa dela, né? Então, voltando à questão da Ucrânia, comparem as narrativas que foram criadas. Vamos enviar armas, aviões, tanques, falta gente. A OTAN é realmente a responsável. Já se calcula que cerca de 400 mil ucranianos morreram nessa guerra. Esses números estão sendo simplesmente uma coisa muito assim, você consegue, por canais, por cálculos que são feitos e tal, mas oficialmente não se declara quantos são os mortos. E agora a coisa está chegando num colapso. Porque você não tem mais gente, eles não tem mais como recrutar aquelas pessoas. O
problema não é simplesmente das armas, o russo, dentro da estratégia russa, de analisar o cenário de guerra e adaptando aquilo, o russo hoje já mapeou todas as regiões da Ucrânia, coisa que ele não tinha 18 meses atrás. Ele já mapeou. Eles conseguiram, agora dias atrás, enviar um daqueles mísseis teleguiados exatamente para um restaurante onde eles sabiam que existia ali um grupo de mercenários que estava no restaurante e liquidaram aquele restaurante. Inclusive, até um mercenário brasileiro também foi vitimado no ataque. Então há uma evolução do conhecimento do russo e ele vai cercando aquilo tudo, vai fazendo mudanças sutis, né, ao longo do conflito. E a mídia internacional parece um papagaio dizendo: a gente já percebeu, eu já comentei aqui no canal, uma mudança radical quando teve na Lituânia o encontro da OTAN e o Zelensky foi totalmente escanteado. Não tem mais foto do Zelensky na Vogue, a mulher dele, tal. Agora a mídia americana já fala de corrupção, ele está afastando pessoas que têm corrupção, armas que foram desviadas. Então esse é o começo do fim. A gente vai ter que ver o que vai restar desse território. Provavelmente os russos, aquilo que eles tomaram, eles não vão devolver. E eu já tinha dito isso em vídeos anteriores, que vai se formar o Principado de Kiev. Eles vão manter Kiev para que a Europa toque aquilo, cuide aquilo, enquanto os russos, toda a parte de riquezas minerais, e aquele pessoal mais ao leste, né, que é totalmente pró-Rússia, é aquilo que eles querem realmente segurar na mão deles. Essa guerra muda a geopolítica mundial, a questão não é simplesmente a Ucrânia, houve uma aproximação inédita entre Rússia e China, entre Rússia e Irã, a própria Índia processando petróleo russo e depois vendendo os derivados até para a Europa, que de uma maneira hipócrita finge que o óleo diesel e gasolina que vinha da Índia, que não tinha essa capacidade de produção e tal, que não era petróleo russo. Então, se vocês voltarem no tempo, dizem, não, vamos fazer sanções contra a Rússia, vamos fazer tal. O povo russo é acostumado a essas restrições. E o Ocidente, mais uma vez, ela subestimou essa capacidade russa, dessa força interior que a sociedade russa tem. Napoleão subestimou isso. Hitler também subestimou isso. E agora, a grande OTAN, a União Europeia também subestimou isso. Eles achavam que na bravatinha, na mídia, na coisa, eles iam realmente ganhar a guerra no gogó. A Ursula von der Leyen está sumida nessa questão. Vocês já perceberam? Enquanto o ano passado ela mandou fazer todo um tailleur, assim, com as cores da Ucrânia, quando ela se aparecia e tal, os deputados lá da União Europeia com as plaquinhas pró-Ucrânia, né? Aquela coisa toda, todo mundo aquele silêncio total. O chanceler alemão também está quietinho, não toca no assunto. Vocês percebem que é uma maneira de ir assim, tirando o time de campo suavemente, porque uma guerra perdida já era perdida desde o início de 2022. Mas eles insuflaram, mandaram equipamentos, fizeram toda a mídia acreditar, tal, que não, que realmente. E é como eu já disse, isso será um colapso, como foi os americanos quando saíram de Saigon. Será uma coisa realmente horrorosa. Eles vão tirar da tomada a chave que liga com relação à Ucrânia e aquilo cai imediatamente. O Biden já está muito mais preocupado com as questões das primárias, que a eleição americana se aproxima. Não haverá americano que vai defender gastar dinheiro de imposto americano para defender uma guerra dessa, como aconteceu no Vietnã, que eu já havia colocado isso no passado. Enquanto a grande mídia foi colocando aquela urgência, porque aquilo parecia que realmente é um moedor de
carne contra os russos, que os russos estão sendo acuados, os russos, isso, você até poderia ter uma parcela ali da população americana e tal. Mas como aconteceu no Vietnã, isso simplesmente ruiu. Quando, a partir de 69, como eu já comentei, depois da operação Tet dos vietnamitas, aquilo realmente ficou claro que era uma guerra perdida para os americanos. Eles tinham que começar a pensar como é que eles saíam de uma maneira menos desonrosa do Vietnã, que aí ainda se arrastou até 1973, que é o que vai acontecer na Ucrânia. Eles vão tirando realmente o apoio, aportando tal, e o russo está estrangulando aquilo. O russo já tem uma estratégia de destruição que não é simplesmente aquela guerra blitzkrieg alemã de destruição, não. É um moedor de carne e ele tem um interesse muito além simplesmente da vitória militar. Ele está realmente destruindo a Ucrânia, aniquilando a Ucrânia, aniquilando o povo ucraniano, porque ele diz assim, olha, você jamais voltará a ser uma ameaça para a grande Rússia. Esse é o objetivo russo. Não é simplesmente uma vitória militar que você ganha e tal, vamos fazer um acordo. Tal. Você veja que os russos estão quietos com relação a qualquer tipo de negociação de paz. Porque o objetivo deles passou a ser, no início era aquelas regiões de Donbas, Luhansk, manter a Crimeia, tal, com toda aquela etnia russa que estava ali. A partir da evolução e pelo comportamento da Europa e dos Estados Unidos, o russo ele reprocessou seus interesses e ele chegou à conclusão que não, o que eu tenho que fazer é destruir realmente a Ucrânia. Como é um país artificial criado ali na década de 20, simplesmente foi criado ali pelo Stalin, aquela coisa toda, nós vamos realmente destruir a Ucrânia para que ela nunca mais sirva de exemplo para outros países. Tal. E aí eu tenho dó realmente da Finlândia, da Suécia, tal, que vão passar a gastar 3% do PIB de populações pífias, que a Rússia nunca se importou com o que está acontecendo na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca. Eles vão ter que passar, só porque eles fazem parte agora da OTAN, e vão ter que gastar os 3% do PIB, simplesmente uma coisa inócua. Você pode gastar o que você quiser, na Suécia, na Finlândia, 3%, 5%, 10% do PIB. Um país como a Ucrânia, com 40 milhões de habitantes, como que a Rússia moeu em 1 ano e meio, num território muito vasto, como é o território da Ucrânia. Agora, o que eles fariam, realmente, se fosse importante para a Rússia atacar a Finlândia, a Suécia, com a população pífia e um território muito menor. Então, realmente, eles podem gastar o que eles quiserem. Realmente, isso não é totalmente irrelevante. Mas vai causar um ônus muito grande. O custo de energia para a Europa nunca mais voltará a ser como antes. Não terão mais o gás barato russo, não terão petróleo, né, e vão ficar ali simplesmente com toda aquela narrativa pós-Ucrânia. Então, isso exacerbou o sentimento anti-americano e anti-europeu que nós estamos vendo na África e em outros lugares da Ásia. A própria Coreia do Norte está toda excitada com toda essa questão. Né? Então, é um processo que eu quero comentar com vocês, que ele é muito além do que simplesmente a disputa na Ucrânia. Se olha muitas vezes só a questão do que está acontecendo na Ucrânia, as mortes, não sei o que tal. Isso vai muito além da Ucrânia. Isso muda todo o balanço de forças mundial, colocando os americanos e os europeus numa situação muito mais na defensiva agora. Eles não têm mais o protagonismo, fazendo uma análise fria, eles não têm mais o protagonismo deles imporem aquilo que eles acham que é a Pax Mundial e tal. O próprio Níger, ao se revoltar agora, a Victoria Nuland, que eu já comentei aqui,
vai até o Níger e simplesmente é colocado ali. Assim, não, passou algumas horas ali, não conseguiu nem falar com o novo, o líder do exército do Níger, que tomou, participou ali do golpe, que é o líder do golpe, não conseguiu conversar porque não foi permitido o presidente que foi deposto estar ali em prisão domiciliar. Então, a Vitória Nuland, subsecretária de Assuntos Políticos da Casa Branca, teve que voltar, colocar a viola no saco, voltar, porque o pessoal do Níger hoje tem condição de peitar a questão da política americana. A Vitória Nuland só é recebida no Brasil com pompa e circunstância, né, pelos militares brasileiros que ainda, né, todos aqueles, né, ainda acham que, né, mas no Níger não, eles não têm que pagar mico para a subsecretária de Assuntos Políticos dos Estados Unidos. Não. Então, é isso que eu tinha para vocês. Agradeço para quem assistiu o vídeo até esse ponto. Quem ainda não se inscreveu aqui, peço que se inscreva no canal aqui no Modernidade Ciência, acione o sininho para receber os próximos vídeos. Vou atualizá-los sempre que possível com os desdobramentos geopolíticos com relação à invasão